Amém, aleluias, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus, para entoarmos louvores a Ele. Este culto de sexta-feira ele é marcado por muitos milagres, né? Por muitas coisas boas que Deus fez nas nossas vidas, sempre com uma mensagem assim de restauração, de cura, de libertação, né? Porque a mensagem do Senhor, quando ela é apregoada, ela sempre tem esse foco de trazer vida, de trazer uma mudança na vida das pessoas. O Senhor, Ele sempre nos mostra que quando nós confiamos nele, nós temos a vitória das circunstâncias que nós passamos no dia a dia. Querido, que o Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa te dar a vitória das suas lutas, das suas batalhas, né? Eu não sei como que você tem estado aí nesses últimos dias, mas eu creio que o Senhor está com você. Eu creio que o Senhor, Ele tem lutado as tuas lutas, Ele tem buscado te fortalecer, como Ele tem feito na minha vida e na vida do meu colega aqui também, eu creio, né? Na vida de toda a igreja. A gente tem visto assim no grupo da igreja alguns testemunhos, né? Algumas bênçãos que Deus tem feito na vida da igreja. Isso é muito legal, é gratificante, né? Em saber que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. A casa de recuperação também tem recebido algumas bênçãos. Isso é fruto de oração, isso é fruto da resposta de Deus para as nossas vidas. Quando nós, como filhos, nós buscamos ao Senhor, nós dobramos os nossos joelhos e confiamos a Ele, a nossa vida, a nossa fé, Ele vem, Ele manifesta o seu poder. Então eu quero dizer para você, querido, não desista, não deixa de crer, nunca pare de lutar. O Senhor, Ele quer realmente te trazer algo novo, porque é isso que Ele é, essa é a essência dEle, a essência de Pai, a essência daquele que cuida, que protege, que está presente. Esse é o nosso Deus. Então que neste culto desta noite você possa receber a bênção do Senhor, possa receber a presença dEle aí na sua sala, em nome de Jesus, querido. Então nós vamos orar desde já, clamando isso, clamando a presença de Deus, que ela possa encher a sua vida. Coloca a mão no seu coração agora, e eu quero que você feche os seus olhinhos aí. Eu sempre falo, né, lá em casa, né, pro Caio, fecha o olhinho, vamos orar, né? Então eu quero que você feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a Ti a minha vida, eu quero confiar a Ti os meus sonhos, eu quero confiar a Ti, Deus, os meus propósitos, porque eu sei, Jesus, que em Ti eu sou mais que vencedor pelo Teu nome. Eu sei, Jesus, que em Ti não há batalha, não há luta que não fique sem vitória, porque o Senhor nos garante isso, uma vitória acima de vitória. Deus, eu sou grato a você. Diga isso a Ele: Deus, eu sou grato a você pelo Teu sustento. Eu sou grato a você pela minha saúde. Eu sou grato a você pela minha família. Eu sou grato a você pelas minhas conquistas. E eu também sou muito grato por aquilo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida. Obrigado, Jesus, e abençoe-nos nesta noite. Derrama da Tua unção, manifesta o Teu poder através das nossas vidas, Deus, e que cada lar que está agora recebendo esta palavra, Deus, possa receber de Ti, possa ser tocado por Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar que o Senhor é vitorioso e Ele está acima de tudo. Amém? Adora Ele, querido. Simplesmente adore o Rei dos Reis. Ele é maravilhoso. Lutamos com armas de fé,
e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor e nós o adoramos. Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome é infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome é imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome é infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome é imutável és, imutável és. Imutável és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Grandioso és, poderoso és, nós te adoramos, Jesus. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome é infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome é imutável és. Teu nome é imutável, Senhor. Teu nome é poderoso, Jesus. E não há nada que possa te calar, Deus. Não há nada que possa cessar a tua mão. Quando o seu vento sopra, ele vai arrastando as dores, ele vai arrastando as lutas. Tu és maravilhoso, Jesus.
Tu és vitorioso, meu Pai. E é por isso que nós o adoramos. É por isso que nós entronizamos o Teu nome, Jesus. Nós sabemos quem Tu és. Tu és imutável, Tu és incomparável. Tu és, ó Deus, incessantemente, ó Deus, grande, poderoso. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te entronizamos, Rei Jesus. Aleluias. Ele é vitorioso. Ele é um Deus que para sempre está nas nossas vidas. Amém? Nós podemos dizer isso. Para sempre o Senhor está conosco. Amém? Aleluias. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, Rei dos Reis, seja engrandecido, meu Pai. Nós Te adoramos, Rei, nós Te exaltamos. Seja engrandecido, exaltado, meu Deus, meu Pai, meu amigo Jesus. O universo chora, o sol sem apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga isso a Ele, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre
cantamos aleluia, Jesus, porque nós entronizamos o teu nome, Paizinho. Nós engrandecemos o teu nome, meu Deus, para sempre, meu Pai. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre, Jesus, o Senhor reina. Para sempre, Deus, o Senhor sempre viverá. Para sempre, Jesus, o Senhor sempre reinará. Aleluia, glorificado seja Jesus, o nosso Deus poderoso, majestoso, fiel acima de todas as coisas. Amém. Eu quero dizer que em todo tempo, querido, o Senhor, Ele cuida de nós. Então não importa a circunstância que você estiver passando, confia nele, querido. Se alegre nele, confie nele, que Ele está com você e Ele vai resolver as suas causas. Amém? Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, do controle ainda está na palma de suas mãos. Diga isso mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, do controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti, meu Pai. Nós cremos que o Senhor está à frente das nossas lutas, que não importa a circunstância, meu Deus, tudo está nas Tuas mãos, o controle está nas Tuas mãos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te entronizamos, Rei. Eu tenho um Deus
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga isso ele. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio em Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio em ti. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluias. A paz do Senhor, igreja Novo Olhar. Que alegria mais um dia estarmos aqui para refletir a palavra do Senhor. Nesses últimos momentos, na verdade, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, aí eu tenho refletido muito, falado em algumas lives, né, sobre a questão da importância de nós resolvermos os nossos problemas de hoje, para que esse problema, para que essa situação do presente, ele não se torne um passado mal resolvido. E eu gostaria de falar com você, que você pegue sua Bíblia aí, onde você está, na sua casa, que você junto com a gente possa refletir que aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Você pode fechar os seus olhos e nós iremos estar orando. Pai, como disse Deus nessa última canção, que todavia me alegrarei. Senhor, como é difícil, Pai, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, dos momentos que a gente passa. A palavra do Senhor diz, cada dia com o seu mal. Não é fácil, Senhor, nós nos alegrarmos, mas a palavra do Senhor nos pede, nos ensina que nós devemos, no nosso espírito, nos alegrar em Ti. Por isso, Deus, eu não sei, Pai, qual é o problema, qual é a situação, aquilo, Deus, que a alma do Teu filho, da Tua filha, nesse momento, está passando, mas o Senhor sabe. Por isso, Pai, abre os olhos espirituais de cada um nessa noite. Revela, Senhor, a Tua palavra. Eu creio, Deus, que a palavra do Senhor não volta vazia. Em nome de Jesus, encontre, ó Pai, um terreno fértil, aberto, Pai, e floresça a palavra do Senhor, Deus, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, então, como eu estava dizendo, eu tenho falado, eu tenho pensado a importância de nós resolvermos as situações do presente. E olha que interessante. Se eu puder, né, dar aí um título para essa pregação, não tome decisões permanentes baseadas em sentimentos passageiros. Sabe quando você está ofendido? Sabe quando você está triste, magoado com uma situação do presente,
E essa situação do presente te solta um gatilho de várias outras do passado. E aí você soma ali e fala, já não dá mais. Chega, não quero mais isso. E aí você ali naquele momento, se você pudesse tomar uma decisão baseada nesse sentimento passageiro, você poderia tomar uma decisão errada e permanente, né? Uma decisão que pode mudar o seu percurso da sua vida, e aí você pode depois se arrepender. Então, por diversas vezes a gente fala para as pessoas, né, para nós mesmos, que no momento do nervoso, o ideal é respirar, né, controlar as emoções, tomar uma água e saber que Deus está no controle de tudo. Porque depois de uma palavra falada, é muito mais difícil, né, voltar. Mas às vezes a gente acaba falando. Às vezes a gente acaba expressando aquilo que não deveria. E o que a palavra do Senhor diz? Você que está com a sua Bíblia, você abre em 1 Pedro 3,9. 1 Pedro 3,9. Abriu? É muito forte essa palavra, hein? Não retribuindo mal com o mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Portanto, foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Gente, olha que profunda essa palavra. Não pague o mal com o mal, não retribua as palavras que te ofendem, porque uma pessoa ofendida gera ofensa em outras pessoas. Então, aquela pessoa que te ofendeu, eu quero que você comece a analisar quem é essa pessoa, e na maioria das vezes a gente se ofende muito com pessoas que estão perto. Pessoas, em primeiro momento, próximos a nós. Pessoas, em segundo momento, que a gente cria a expectativa de que ela jamais faria algo contra nós. E atitudes que nos desagradam fazem com que a gente se ofende. Mas eu quero levar você a refletir nessa noite, não retribuindo o mal com o mal. Será que aquilo que a pessoa fez para você, ela fez com intencionalidade? Tampouco ofensa com ofensa. Você se ofendeu, mas será que a pessoa que fez aquilo, ela fez com a intenção de te ofender? Ou às vezes ela fez por impulso, ela fez sem pensar, ela fez sem pensar nas consequências do ato. E aí você fala, Thalita, eu estou cansada de sempre ter que entender tudo. Eu estou cansada sempre ter que compreender o que está por detrás dessa situação. Ok, mas a palavra do Senhor diz, não ofenda. Não troque ofensas. E o que acontece? Quando uma relação de amizade, quando uma relação de serviço, relação entre irmãos, relação entre casamento, qualquer tipo de relação entre um líder e uma liderada, se ela começa a ter muitas ofensas, tudo que o outro te falar, você vai entender como julgamento. E aí fica algo oculto. A gente não sabe dizer se realmente aquilo que as pessoas estão dizendo, elas querem nos ofender ou não. E aí, a gente precisa ter uma escolha sadia, uma escolha para proteger a nossa saúde mental e até espiritual, não ofender novamente. E também não aceitar quando alguém nos ofende, quando a gente se sente ali ofendido, a gente tem que validar. O que você quer dizer? Por que você está falando dessa forma? Me fala o que realmente é. Tenta validar a informação que está sendo colocada para você. E aí, quando falar o contrário, abençoar e, portanto, foi justamente para esse propósito que foste convocados.
Nós temos que orar, nós temos que abençoar as pessoas que se levantam contra nós, que querem nos prejudicar, que querem nos ofender. Isso é a palavra do Senhor. Loucura para os homens. E essa não é o que é o normal, o que é o natural. Porque muitas vezes o normal no mundo é, se alguém te ofende, você vai falar mal dele, você vai querer retrucar, você vai querer ofender também. Saber do que ofende o outro e pagar com a mesma moeda. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. E aí é interessante que quando, lá em Mateus 6,14, fala assim: portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Olha que interessante. Essa é a palavra. Essa é uma palavra que está ensinando o que para mim e para você? Que nós precisamos entender que se eu, Thalita, não perdoar as ofensas que o outro me faz, o Pai, o nosso Pai, o Deus, nosso Deus tremendo, Ele também não irá nos perdoar. Então é fácil você olhar para você e falar assim: eu sou humano, eu falho, eu erro, e eu quero que as pessoas tenham misericórdia de mim, eu quero que, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa. É dessa forma, porque a gente ama quando se sente perdoada pelo Senhor e perdoado pelo Senhor. Gente, é maravilhoso. Agora eu te pergunto, e como é se colocar no lugar de quem perdoa? E quantas vezes eu e você precisamos perdoar aquele que nos ofende? Por dia, quase 500 vezes. Então significa, penso eu, na minha análise, que por dia eu estou sujeita a ser ofendida. Por quê? Porque nem tudo o que está dentro da minha mente, daquilo que eu crio como expectativa, as outras pessoas superam. E aí, às vezes, a gente acaba se frustrando, acaba se ofendendo. E isso é real. Sabe que é tão real que tem pessoas que há anos não conversam com seus pais, não conversam com seus filhos, não conversam com irmãos, ou parente, ou cunhado, ou amigos. Perdeu tempo da sua vida, porque há 30 anos atrás essa pessoa foi ofendida. Porque há 30 anos atrás a pessoa olhou para você e falou coisas que você não se agradou. E isso é real. A gente que trabalha com muita gente, a gente ouve muitos casos de pessoas que são doentes da alma, porque não conseguem perdoar, não conseguem viver uma vida. Quanto de vivência, de convivência você perdeu com pessoas porque lá no passado você não perdoou. E esse passado pode ser ontem. Por isso que eu comecei a pregação falando que situações mal resolvidas podem gerar ofensas e podem gerar passados mal resolvidos. Quero continuar aqui. Essa semana, ou semana passada, eu li uma frase, né, do Leandro Carnal. Eu não sei o que ele é, só sei que ele é palestrante, essas coisas assim. Fala assim: ofensa é veneno. E veneno só faz mal se eu tomar. Isso daí fez eu refletir muito sobre a questão do autoconhecimento. Tipo assim, é o outro que me ofende ou eu que me sinto ofendida? É o outro que faz para me ofender? Eu não sei. Às vezes, tá na cara que a pessoa está fazendo para te ofender. Mas aí entra, se é um veneno que vai me atrapalhar, a ofensa, porque a ofensa, ela gera pensamentos e sentimentos tóxicos que trazem doenças psicossomáticas, pessoas que têm situações mal resolvidas nas suas vidas. Você pode perceber, sempre tem
problemas, né, no corpo físico mesmo, né, a saúde dela física é uma saúde debilitada, isso é real, né, então tem muitas doenças psicossomáticas relacionadas à questão da alma, da mente. E aí eu te pergunto, e se a pessoa realmente está com a intenção de te ofender, acabar com você, né, levar você para o pó, aí entra, se você tem um autoconhecimento, se você sabe quem você é, a decisão é nossa, de beber ou não esse veneno. Thalita, é fácil? Não é fácil, porque eu sou extremamente sensível e acabo, sim, me ofendendo em algumas coisas. E aí, quando entra esse sentimento ou pensamento, cara, eu não preciso, eu tenho que rejeitar isso da minha vida. Aí eu analiso e coloco para fora. Mas, às vezes, eu acabo meio que curtindo o sofrimento primeiro para depois conseguir superá-lo. E aí entra, cada um tem um processo, né, de como se libertar da ofensa. Então, tem pessoas que ficam ofendidas por um dia, 2, 3, 4, e tem gente que até hoje é ofendido por situações. Graças a Deus, né, quem me conhece sabe, eu tenho uma facilidade em perdoar. Então, assim, eu fico chateada, choro, fico mal, mas eu acabo perdoando. Sempre eu acabo perdoando. Ah, você é trouxa, você é boba? Não sei, só sei que quando eu perdoo, eu me sinto leve. Quando eu perdoo, eu me sinto livre. E hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e eu formulei uma frase, falei assim, quando nós temos pessoas presas dentro de nós, a caminhada fica mais pesada. Gente, você quer ter uma caminhada pesada, você quer ter uma vida difícil, tenha pessoas presas dentro de você, tenha situações mal resolvidas dentro de você. Agora, você quer ser livre, do mesmo jeito que a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida toda manhã, né? Por causa da misericórdia, nós não somos consumidos. Então, liberta as pessoas que estão dentro de você. Thalita, é difícil, né, Thalita? Sim, mas é uma decisão. E aí, eu posso te dizer, é uma decisão egoísta. Até, se você quiser ver por essa forma. Porque o melhor, a pessoa que mais vai ser beneficiada com essa liberação da ofensa, quando você despreza a ofensa, em primeiro lugar é você. Então, liberta essa pessoa. Tenta se colocar no lugar dela, tenta entender que ela fez algo por você com intenção ou sem intenção, mas você libera. Deixa eu ir aqui, então eu não vou conseguir correr, porque eu falo. Olha só. Existe várias situações na vida da gente que pode, então, trazer esse processo de ofensa. Então, em primeiro lugar, eu já falei, quais são essas situações? De pessoas próximas da gente. Porque a pedra que é tacada de longe, ela não dói tanto, mas a de perto, né? É um olhar, é um não fazer. Às vezes, aquilo que a pessoa não faz e que você gostaria que ela fizesse te ofende. Então, é o não falar, né? Você está toda feliz porque você conquistou algo, porque algo legal aconteceu, e aí a pessoa que você gostaria que falasse algo para você, nossa, que legal, e aí não fala, você se ofende. Então, aí é um processo. Você vai ficar ofendida ou vai entender que a pessoa não falou porque não é importante para ela. E por que tem que ser importante para ela? Segundo ponto, pessoas que fizeram algo por nós, pessoas que a gente fez algo por ela e não remete a nós gratidão. Gente, eu sempre falo do pastor Cido, né, e da pastora Rosângela, eles lidam com isso externamente, passam para nós, né, que lidam bem aí com esse processo da ingratidão. Mas, assim, são seres humanos. Penso eu que sim, deve doer. São seres humanos. Então, esse processo de ingratidão, quando a gente faz... então, a gente faz algo pelas pessoas, significa que quer honra, quer glória? Olha, gente, eu não sei o que você pensa sobre isso. Mas quando você recebe
né, um reconhecimento por aquilo que você faz ou por aquilo que você é legal. Agora, quando você recebe o contrário, penso eu que poderia não ter nada, mas tem situações reais que pessoas que você confia te traem, pessoas que você nem vou falar muito aqui, porque depois às vezes a gente fala algumas coisas, aí a pessoa já se identifica, né? Mas a gente que se entrega muito pelo outro, por amizade, por questões, fazem muito pelas pessoas, aí quando no momento que mais a gente precisa, ou por uma situação que seja, que você esperava que a pessoa fizesse, não faz. E aí a gente fica ofendido, porque, poxa, que ingratidão, fiz tanto. Então, isso é um motivo, mas aí vai de você, talvez você não é dessa forma. 3, quando não somos levados em conta. Quando somos ofendidos? Quando você participa de um grupo lá do teu trabalho e não inclui você, ou da faculdade não inclui você, ou da sua família. Ah, Thalita é crente, dá um exemplo, né? E porque é evangélica, ou não vamos convidar, ou não vamos fazer, não vamos chamar. Você está entendendo? Então, quando você se sente excluído de alguma coisa, que seja até de um aniversário, né? Às vezes a gente olha ali, hoje na pandemia não está dando, né, para fazer, mas quando antes aí faz aniversário, chama uns, não chama outro, tem gente que fica ofendido. Graças a Deus nessa área eu já não ligo mais, porque eu entendo que ninguém tem dinheiro para chamar todo mundo, e nem eu mais. Antes, na minha juventude, eu chamava todo mundo, porque eu queria que todo mundo tivesse no meu aniversário. E se não me chamassem para os aniversários, eu ficava chateada, mas hoje não, porque é um outro processo, a mente evolui, né? Então, olha que interessante que eu estava falando no início. O que faz a gente liberar a ofensa? É saber quem nós somos. Autoconhecimento, quem eu sou. Então, se eu sei que eu tenho um lugar especial na vida daquela pessoa, mas ela não teve condições de me chamar para o aniversário dela, ok, gente, tudo bem. Né? Então, quando a gente começa a evoluir, a amadurecer, e esse ano de 2020 é o ano do amadurecimento, a gente precisa saber quais são as nossas necessidades, a gente precisa nos conhecer ao ponto de saber que aquilo não é motivo da gente ficar chateado. Ok? Outra coisa, quando não somos ouvidos. É muito chato você estar em um lugar também, em um contexto coletivo, e você fala, você expressa a sua opinião, e você não se sente importante ali, porque tudo que você fala não te valorizam no sentido assim, parece que é em vão. Né? Então, isso é muito real. Você se sente ofendido. Por quê? Porque você não está sendo levado em conta. A sua opinião não é importante. Tem gente que fica muito chateado quando são julgados por aquilo que não é verdade. É assim, tem muita gente que se levanta contra nós falando mentiras. E aí a decisão é nossa. Se é mentira, por que vai tirar você do eixo? Se é mentira, por que você vai querer arrumar briga? Né? Ofender mais, né? Aquela questão que a Bíblia falou, não faça ofensa por ofensa. Então, mas há também, quando falam coisas da gente que é real, que falam mal da gente, que é real, e aí a gente também fica chateado. Mas, não sei você, mas, para mim, o que mais ofende é quando as pessoas expõem ou quando as pessoas nos julgam pelas nossas inabilidades. E aí, queridos, entra mais uma vez o autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe das suas potencialidades, das suas habilidades e das suas fraquezas e das suas inabilidades. Não significa que você fala assim, eu sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. Não. Você entende que há uma limitação. E se há uma limitação naquilo,
Se alguém te fala algo referente àquilo, a escolha é sua de se ofender ou não. Mas, na maioria das vezes, a gente se ofende. Porque ninguém gosta de ficar sendo cutucado todos os dias por aquilo que você não é bom. E aí você não é bom naquilo e as pessoas ficam te lembrando que você não é. Isso ofende. Somos ofendidos pelas nossas inabilidades. Isso é real. Ah, você não é isso, você não é aquilo, você não dá conta disso, você não faz assim, né? Então, como vencer isso? Mais uma vez, o que Jesus fala de você? Quais são os pensamentos que o Senhor tem a seu respeito? E aí entra o que dizem de você que é real, que não é algo legal, que está atrapalhando as relações, que seja no trabalho, que seja em qualquer lugar. Dá para melhorar? Por amor ao outro? Por amor à convivência? Dá para melhorar? Então, vamos tentar melhorar. Mas você tenta melhorar e o outro não reconhece. Aí, queridos, fique em paz. Fique em paz com a tua consciência. Porque o apóstolo Paulo, eu vou até ler aqui. Ele fala assim, ó. Em Atos 24, 16. Atos 24, 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Eu busco ter uma consciência sem ofensa. Se alguma pessoa me ofende, antes, né, eu falo a Thalita de antigamente, eu nunca gostava de saber que alguém estava ofendido comigo, eu ia lá conversar. E falar, Fia, não era isso que eu quis dizer, não, eu não queria te ofender, não, eu queria me defender. E aí eu entendi com os anos que o justo não se justifica. Que tem horas que a gente fala as coisas, não é para ofender as pessoas, mas as pessoas decidem se ofender, como eu também me ofendo em algumas situações e as pessoas não queriam me ofender. E aí eu pensei e amadureci nesse processo, nem tudo que eu fale que as pessoas se ofendem, eu preciso ir lá me justificar. Se eu sou verdadeira com aquilo que eu estou dizendo, se eu tenho convicção naquilo que eu estou falando. Lógico que hoje eu expresso bem menos as minhas opiniões referente ao outro quando eu não sou chamada. Antes, talvez, na minha ingenuidade, querendo o bem para as pessoas, né? Querendo, talvez, abrir os olhos de algumas pessoas, na minha ingenuidade eu falava muitas vezes, né? Eu opinava na vida das pessoas, falava e as pessoas não gostavam, se ofendiam. E hoje não, hoje eu só expresso, né, na maioria das vezes, quase nada, na vida das pessoas, se elas me perguntam, se elas me dão liberdade. Isso é um processo de evolução. E aí, não ligo mais. Tem coisas que eu vejo, fico na minha. Por quê? Porque não está pedindo minha opinião. Por quê? Porque se eu falar, a pessoa vai se ofender. Porque a natureza do ser humano é não se perceber. A natureza do ser humano é não reconhecer que há nele, que há coisas que precisam ser mudadas. E eu digo o ser humano eu, né? Todos nós. E aí, se eu não sou aberta a ouvir, se você não é aberta a ouvir, como? Quem sou eu para chegar em você e falar, Fi, muda, Fi, faz isso? Não. Então, antes eu via situações e eu queria que as coisas mudassem. Mas não é assim. E aí, a gente tem que entender. Por isso, então, a gente decide, como o apóstolo Paulo decidiu. Eu procuro ter consciência sem ofensa. Então, eu tenho consciência que eu não procuro ofender ninguém. E se alguém me ofende, eu choro um pouco, né? E, Senhor, renova minha vida aqui e bola para frente, entendeu? Eu não vou ficar com ninguém preso dentro de mim. Porque eu não quero viver uma caminhada pesada, uma caminhada que não prospera, uma vida que não tem o brilho de Jesus, como eu preguei num culto passado. Se você procurar aí no YouTube, você vai achar, né, que nós devemos ser a luz. A luz é que encaminha, que dá a direção. Então, se eu estiver contaminada com pensamentos tóxicos, com sentimentos ruins que me pesem, como que eu vou ser a luz?
né, na vida das pessoas. Então, isso é complicado. Deixa eu voltar aqui. Então, quando nós estamos cheios de ofensas, a Bíblia tem um outro versículo que eu esqueci de marcar. Eu não achei, que ele fala que quando estávamos mortos na ofensa. Bem forte, assim. E aí eu penso, e a ofensa na Bíblia, ela está muito ligada também ao pecado. Então, quando você fica ofendido, querendo ou não, tem que ser realista, você decide prender a pessoa dentro de você, é pecado. E aí o que acontece? O pecado é morte. E aí, traz um monte de problemas para nós. Então, quando a gente percebe que as coisas não estão prosperando, é porque você pode ver, tem coisas para ser resolvida. E aí, quando a gente não consegue ser verdadeiro com as pessoas que estão ao nosso redor, porque aí a gente tem medo, né? Tem gente que tem medo de falar o que pensa porque vai piorar a situação. Aí entra que nós precisamos ter assertividade na nossa fala, e que é difícil, não é fácil, porque eu preciso ser fiel comigo mesmo, nas minhas necessidades, e Jesus na Bíblia fala muito assim, sempre levando a gente a refletir, o que queres que eu te faça? Às vezes você não chega em lugar nenhum porque você não sabe nem o que você quer. Às vezes você não atinge um nível onde você quer ir porque você não sabe. E aí entra, na nossa fala, a gente se condena. Por quê? Na nossa fala você expressa se você sabe ou não onde você quer chegar. Se você defende ou não os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, seus sonhos, o que realmente você quer. Se você defende isso. Thalita, mas em que horas que eu devo falar? Na hora que eu estou brava, nervosa? Não. Então, aí a poeira baixou, eu nunca sei qual que é a hora de conversar. Tem situações realmente que a gente nunca sabe. Porque sempre o outro, quando a gente vai conversar, já vem com as patadas para nós. O que acontece? A gente precisa continuar insistindo na resolução dos problemas. Por quê, gente? Porque explode, porque um dia a casa cai. E aí o que acontece? Triste eu vou falar. Eu não sei direito, mas aqui em Dourados que aconteceu esse caso desse homem que matou a mulher e depois fez um monte de coisa, veio a menina depois a falecer e depois ele se matou. Eu não sei, mas para mim, isso é um exemplo real e triste de pessoas que não soube resolver um passado. Não aceitou que separou da mulher, não sei o que aconteceu, só sei que um passado. E aí a pessoa ofendida, a pessoa que não tem situações que não são bem resolvidas dentro dela, ela fica remoendo. E um dia fala, um dia história, um dia outras coisas piores podem acontecer. E através da fala, se a gente não tiver muita consciência do que a gente quer realmente, a gente acaba piorando. Então, a gente precisa ter noção, consciência de quais são as nossas reais necessidades. E uma coisa difícil que eu vou falar é entender que, se não deu certo, pronto, chega, não deu certo. O que não deu certo? Às vezes, aquilo que você está insistindo. Às vezes, aquilo que a gente está insistindo não é para dar certo e, às vezes, acaba piorando mais. Então, eu não sei o que Deus está ministrando no seu coração. Eu não sei qual é algo na sua vida que você precisa quebrar, onde você precisa se libertar, porque o conhecimento, a palavra do Senhor, Jesus, ele vem não para a gente viver uma vida de opressão, mas sim uma vida de liberdade. A gente que trabalha nessa área com as famílias, é tanto sofrimento que a gente ouve, que a gente sente, é tanta expectativa de mudança que muitas vezes não vem. E aí as pessoas colocam em Deus expectativas que não dependem apenas do Senhor, mas depende também da vontade das pessoas de mudarem. E aí a gente vê tanta contradição,
tantas pessoas não vivendo aquilo que Deus quer que as famílias vivam. E aí, queridos, é só o Senhor. E aí, para você, então, se libertar desse processo da ofensa, já falei, primeiro ponto, quem é você? Saiba quem é você. Segundo, valida as informações que você tem dentro da sua mente. Então, resolva os problemas e esses pensamentos que você tem dentro da sua mente têm que ser validados sempre. Então, você pode passar por um processo de engano. Às vezes, achar aquilo que não é, né? Então, você tem que estar sempre ligado. Tem que ter coerência daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você acha. E, terceiro ponto, reconheça as suas limitações. Aceita. Thalita, aceitar significa que é se acomodar? Não. Eu tenho uma limitação ou uma inabilidade, não sei, que faz parte do meu temperamento. E esse temperamento, é autoconhecimento. E que está muito ligado ao âmbito da distração. Então, eu me distraio fácil. Se eu estou num contexto, se eu não foco ali, eu me distraio, eu esqueço. E isso, eu tenho buscado melhorar. E aí eu recaio. E se o outro que está do meu lado não tiver paciência para isso, vai sofrer. Vai achar que eu estou fazendo com propósito e, na verdade, não é. Porque é a minha natureza e cada um tem a sua natureza. Mas eu não fico mais hoje, né? Se alguém vir me ofender com as minhas inabilidades, eu não fico mais tão triste como antigamente. E tem outras inabilidades também. Outra coisa, para você não se ofender. Entenda que o outro que quer te ofender ou que te ofende, ele não conhece sua história. Então, respeite a sua história, você, e deixa que o outro viva a vida dele. Então, se valorize, respeite a sua história, respeite a sua entrega, respeite a sua vida, porque às vezes tem pessoas que falam, mas o meu passado me condena. E aí alguém lá do passado vem e te taca na cara alguma coisa. O seu passado não te condena, porque o nosso passado, quando a gente se arrependeu, quando a gente teve um processo de cruz, de morte, porque todos os dias a gente é chamado, né, a morrer para nós mesmos, a gente se entregou para o Senhor, o teu passado não te condena. Agora, se lá do seu passado você trouxe pensamentos, você trouxe comportamentos e sentimentos, aí você tem que mudar, né? Entender quais são os pensamentos que Deus tem sobre você. Você tem que saber quem você é em Cristo, quem é a sua identidade no Senhor, né? Você, a partir de então, é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E aí essas verdades vão fluindo dentro de você. Eis que tudo se fez novo dentro de você. E aí você começa a viver o novo de Deus. Né, rios de águas vivas fluindo do teu ventre, fazendo com que a alegria do Senhor seja maior do que as dores na alma, do que a tristeza, do que as inseguranças, porque a gente vive num contexto de muitas inseguranças humanas, e aí o Senhor traz a paz no meio da guerra, e a gente continua dependendo do Senhor, dia após dia. E no último ponto aqui, você precisa abrir o coração. Você precisa abrir o coração e falar daquilo que te dói. Falar da sua dor. Às vezes, você está ofendido por algo há anos ou ontem, né? Mas, Thalita, falar de mim para qualquer pessoa? Não fale. Melhor ficar só com você mesmo, né? Mas fale. Fale daquilo que você não está conseguindo entender. Fale daquilo que... Fale para o Senhor, mas tenha uma pessoa específica. E essa pessoa específica pode ser uma amiga que você confia muito, mas que tenha uma maturidade que você sabe que vai falar para você coisas que vai te elevar, que vai tirar você daquela situação de ofensa, de tristeza e vai te fazer crescer. Não adianta você compartilhar
dores e sofrimento com pessoas que vai te desanimar mais, ou que não vai te dar nenhum conselho de sabedoria, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E outra coisa, essa pessoa pode ser uma líder, né, espiritual, pode ser uma psicóloga, pode ser uma terapeuta, pode ser um coach, pode ser um mentor, alguém que vai ser responsável por você e de confiança. Porque quando a gente abre o nosso coração para alguém que seja uma pessoa de confiança, aquilo que essa pessoa disser pode ser crucial para determinar decisões. Então, às vezes, você está lá chateado, não sei o quê, e aí você fala algo para alguém, e essa pessoa te amplia a consciência, amplia a sua visão, e aí você se anima a continuar, a não desistir daquilo que você está passando. Ou outras pessoas vão falar, para com isso, você não merece isso não, bola para frente, entendeu? E aí essa opinião vai falar assim, quer saber? Verdade, né? Bola para frente, e aí você desiste da situação ali, que pode ser um emprego, que pode ser uma empresa, né, que você está fazendo, sei lá. Tantas coisas que as pessoas desistem. Da faculdade, igual agora, na época da pandemia mesmo, tem muita gente desistindo da faculdade, desiste de um curso e desiste da família, desiste de um monte de coisas. E que não seja eu, né, e nem você, que a gente não venha desistir daquilo que o Senhor nos entregou por questões de ofensas. Então, não tome decisões permanentes baseados em sentimentos passageiros. Porque os sentimentos passageiros, eles, às vezes, é muito intenso, mas passa. E aí, se você precisa, né, entender, conhecer você melhor, busque isso, para que você possa ter mais equilíbrio emocional, para que você possa compreender aquilo que Deus tem para você. E essa semana mesmo, em alguma mensagem, foi falado, né, que aquilo que a gente passa, que aquilo que o Espírito Santo nos consola, ele nos capacita a consolar os outros. É muito tremendo isso. Então, eu vejo que muitas coisas que eu passo, lutas, dificuldades nas minhas emoções, hoje eu tenho contribuído com outras pessoas, né, a se conhecer melhor, a se entender, porque, gente, é horrível quando a gente vive num contexto de julgamento, onde pessoas oprimem as nossas vidas, e se a gente não tiver muito ligado, né, ao Espírito Santo, ligado à intimidade com o Senhor, para que Ele ministre em nós quem nós somos nele, a gente acaba naufragando na nossa vida emocional, na nossa fé, no nosso espiritual, e acaba que nas nossas relações vira tudo uma coisa ruim também, porque a gente não consegue, né, lidar com isso. Gente, Deus abençoe, vamos orar agora, você que está aí na sua casa. Se você precisa tirar alguém de dentro de você, libertar essa pessoa, liberar, né? Perdoar é liberar no ar, é fazer sua caminhada prosperar. Você quer viver próspero, porque a Bíblia fala que se você tiver uma oferta para entregar na casa do Senhor, mas tiver brigado com alguém, nem entrega. Então não adianta você ser dizimista fiel, ofertante e não ter um coração aberto para viver uma vida de perdão. Então feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, ajuda a nós, filhos do Senhor, Pai, a cada dia, Deus, a viver uma vida de renovo, uma vida blindada no Teu Espírito Santo, para que não possamos, ó Deus, comer as ofensas que nos trazem. Senhor, em nome de Jesus, que o exterior não venha afligir o nosso interior. Pai, nos fortaleça, nos ajude a ter paz em meio à guerra. Nos convença, Espírito Santo, quem nós somos no Senhor, para que possamos, ó Deus, ter firmado em nós a nossa identidade. Pai, para que nada nos confunda, para que nada tire de nós aquilo que nós somos no Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra toda mentira de Satanás, toda
todo pensamento errado, em nome de Jesus, liberta a tua igreja e faça-a prosperar, em nome de Jesus, que a nossa caminhada seja leve, que a nossa caminhada seja de prosperidade, de abundância, de alegria na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que você que precisa entregar seu dízimo, sua oferta, que você procure o Rodrigo e a Ivanir, seja fiel ao Senhor, né, em todas as áreas e seja livre da ofensa. Despreze a ofensa e seja livre em nome de Jesus. Amém.